Sou Peterson, sou de São Paulo, Sapopemba, Zona Leste, e vim aqui em Ribeirão Claro, na Cova de Pedro, para gravar e realizar um documentário sobre essa devoção tão bonita. Já estive em Vitória da Conquista, entrevistei o professor Danilo Patrick, que apresentou também essa devoção na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E também entrevistei em Macarani Miguel Dolfinho, que fez o primeiro cordel sobre essa devoção ainda na década de 80. Tenha uma boa romaria aqui na Cova de Pedro. Ribeirão do Largo é uma cidade da Bahia que guarda uma história de muita fantasia e que eu vou lhe contar em forma de poesia. Para conhecer a história, tomei foi muita estrada, viajando de manhã e à tarde e até de madrugada, em rodagem de poeira e toda esburacada. Vou lhe contar uma história com grande satisfação. A história de um vaqueiro que, com muita judiação, foi morto em Ribeirão do Largo e gerou grande comoção. Faz milagre em contra gado, é santo para a população, que com grande devoção faz promessa e acende vela para Pedro encontrar solução. Bem-vindo seja você, favor prestar atenção, que vou começar a contar a história da devoção da Cova Santa de Pedro, que gerou grande comoção. Seu Nicho é de Ribeirão, há mais de 100 anos nasceu. Ali mesmo, na Redondeza, ele diz que conheceu Pedro Afonso do Nascimento, desde que por ali apareceu. Conheci Pedro? Ele era bom? É? Pedro era bom? Era bom. Trabalhava? É? Ele era trabalhador? Era muito tempo ali para riba daquela barragem que tinha aí. Eu sei a barragem onde era. Uma barraginha que Eu tem sei. aí, uma baixinha. Pedro era um homem comum, bastante trabalhador. Pontual em seu trabalho, tinha sim o seu valor e cuidava da família com assistência e amor. E aí teve um senhor que chegou até o patrão do Pedro e pediu o serviço de Pedro para ele. Ele disse, não, tem Pedro aí que trabalha. Eu não posso tirar Pedro daí, porque Pedro é um homem de alto nível. Nós não podemos tirar ele daí para compor outro no lugar, porque ele é uma pessoa muito adequada para tudo que nós queremos. Pedro era um homem bom, muito colaborador. Católico e para a vizinhança era um bom rezador. Em quem rezava, curava, tristeza, ferida e dor. Aí ele começou a fazer uns... A palavra não é bem assim, mas diz assim, um nhenhenhê, né, de fuxico e tal, para tirar o Pedro. Aí chegou a ponto de mandar, de falar que ele tinha dizido uma palavra errada para a mulher do dito patrão. E aí foi aonde que mandaram matar ele. Eu vi falar que diz que foi por causa de umas botoaduras, né? Por causa de acho que eram umas botoaduras de ouro, não sei como é que era, que Pedro trabalhava numa casa e sumiu essas botoaduras. E aí eles achavam que foi Pedro que tinha pegado as botoaduras e mandou matar Pedro por isso. Mas Pedro era mais fraco do juiz. Ele entrou e queria casar com Maria de Juca, que demorou muito tempo para mandar a fazenda aí. Maria de Juca aqui. Mas é mais fraco do juiz. Ela deu uma vaca, os dois bandidos, para ele matar Pedro.
bandidos foi de São João, pegou Pedro, trouxeram até aí e mataram. Pedro foi mais de uma vez por bandidos atacado, mas tiro não lhe alvejava e nem facão amolado, pois ele era muito esperto e tinha o corpo fechado. Pegou ele e arrumou-lhe a ripa. E pelejou com ele, pegou ele e foi levando, eram 2 homens, e subiu com ele aí, matando ele mal matado aí, essa ladeira aí. Essa ladeira é meio grande aí, ó. E botou o animal para pisar nele, amarrou ele no animal e pisou nele, arrancou essas carnes das pernas dele assim, contando os meus amigos, né? Os meus antepassados. Até chegou lá e bateu nele, judiou, botou ele para cavar a sepultura, ele cavou, e sem morrer, apanhado muito. Aí ele falou, quando ele viu que não tinha mais jeito, que os cabras também estavam executando, querendo tirar a vida dele, ele falou assim, se vocês bater o pau aqui nele assim, ele morre, senão... Vocês não matam, não. Aí os cabras bateu e enterrou ele lá, mal enterrado, e deixou lá. No joelho, você disse? No joelho. Disse os meus avós, né? Faca não me deu. Arma não me deu fogo para matar Pedro. Faca não me deu para matar Pedro. Eles tiraram 2 palmos. Os palmos apodreceram lá na cova de Pedro. Burdoou Pedro toda a vida para matar. Aí Pedro colocou ele, matasse ele com a faca dele mesmo, matou com a faca de Pedro. Trouxeram a faca de Pedro, mas mais nada. O que eu sei, só diz que eles pegaram o Pedro e amarraram num cavalo, né? E diz que um ia arrastando Pedro na frente e os outros cavalos pisando no mocotó dos calcanhares do Pedro. Que quando, diz que eles judiou bastante do Pedro, aí depois que eles judiou, aí não conseguia matar Pedro. Mas eles queriam matar, né, o Pedro, e não conseguia. Mas ele judiou bastante. Depois que diz que Pedro pegou uma faquinha que ele estava no bolso e deu eles para matar ele, né? Mataram, enterraram lá, abriram uma cova, acho que sem nem... com um cavador de pau, não sei, e diz que enterrou Pedro. Dizem que ele em Santa Rita tinha um crime cometido. E da Justiça de Minas, então era um foragido, mas em Ribeirão do Largo pensava estar escondido. Pedro matou muito em Santa Rita. Correu bem para o velho Juvencio. Juca Preto matou outro lá, correu bem para o velho Juvencio. O velho Juvencio se escondia num lugar chamado Engenho. Aí chegou a ponto de achar ele, lá com os pés de fora, mas eles dizem meus avôs, que aí eu já estou contando do caso de meus avôs, não é eu que vi. Que os pés, que o corpo dele estava do jeitinho que botou lá no chão, só estava as pancadas de onde é que bateu. Quando jogaram um bocado de terra por riba. Aí Zé Gonçalo foi caçar. Zé Gonçalo levou 2 dias com um bocado de gente caçando, que achou. Tinha um urubu em riba de um palmo, já estava juntando o urubu. Eles chegaram, era Pedro. Quem enterrou ele foi Zé Gonçalo. Mas de podre nada. Quando eles acharam o Pedro, né? Aí diz que o Pedro nunca construía, não construía a carne, né? Aí eles falaram, Pedro virou santo. Aí começaram a fazer promessa com Pedro. Se estava o sol quente, fazia promessa com Pedro para chover, diz que chovia. Aí diz que as noivas queriam casar, falava, Pedro, me ajuda, alma de Pedro, que eu caso, que eu vou... A hora que eu casar, eu vou levar meu vestido branco e colocar lá na sepultura, lá na cova de Pedro. Aí disse que casava, aí pegava e levava os vestidos. Então dali por diante começou a romaria. Gente de muitos lugares sempre aparecia para pagar as promessas das graças que recebia. Por que a senhora veio aqui esse ano? Eu vim aqui porque, eu vim aqui uma vez, fiz um pedido com a alma do Pedro, né? E aí eu realizei meu sonho, comprei minha fazendinha. E por isso eu coloquei o nome na fazenda, João e Pedro.
E estou feliz. Agora eu estou pedindo para me ajudar a fazer a minha casinha lá no meu sítio. E estou muito emocionada com isso. E também o meu irmão, que estava muito doente, pediu e foi curado. Ele está aqui também agradecendo. E o ano que vem eu quero estar aqui para agradecer as graças, que com fé em Deus vai ajudar nós. Há quanto tempo a senhora é devota de Pedro? 4 anos. Como a senhora conheceu a devoção de Pedro? Eu ouvi falar assim, a cova de Pedro, depois de Mata Verde, vamos na cova de Pedro. Aí faz a excursão, os vizinhos lá da minha mãe, e aí eu vinha junto, aí eu gostei, comecei a gostar. Aí começou a vir? Comecei a vir, todo ano eu não perdo, não posso perder. Isso. Qual que é o nome da senhora? É Maria das Virgens. Isso, da onde? Eu morei em São Paulo 40 anos, mas agora moro em Almenara. Minas Gerais? Almenara, Minas Gerais. Frequentemente as pessoas iam à cova visitar para ornamentar com flores, acender vela e rezar. E as graças que pediam começaram a alcançar. Rapaz, aqui é o seguinte, desde criança que a gente conhece aqui a Cova de Pedro. Inclusive minha mãe fez uma promessa para mim aqui na Cova de Pedro aqui. Até hoje ela não cumpriu, mas eu tô sempre vindo aqui, né? Assim que possa vir aqui, a gente vem. E é uma alegria terrível. O São João para nós aqui, sem a Cova de Pedro, não existe. Quem conta um conto aumenta um ponto, já diz o ditado popular. E é por isso que a multidão conta mais de uma versão da história do santo do lugar. Fui achado aqui pelo um vaqueiro, e esse vaqueiro achou esse santo aqui. Esse santo teve numa venda, e a venda ele devia uma dívida. E essa dívida começou com 2 cavaleiros, dois donos de mula. Dono de cavalo, dono de fazenda. Essa dona de fazenda trouxe ele para aqui e matou ele aqui. E quem cavou a cova foi o próprio Pedro. O senhor tem muita devoção a Pedro? Eu tenho. Já teve É a graça? devoção que eu tenho com o Pedro. Todos que a gente pede para ele dá a gente com carinho. Já teve graça alcançada? Já tive graça com o Pedro. Já tive muita graça com ele. E a gente sempre ao lado dele. E a gente sempre é devoto ao São Pedro. A cova de Pedro aqui, ele não está aqui, mas a cova está, e eu vou te falar a verdade, aqui é nosso patrimônio, é nossa dívida, é nossa coisa, é nosso patrimônio aqui. Eu já chorei ali e vou chorar mais, porque já deu muita coisa boa para nós. Obrigado, Deus abençoe. O senhor disse que ele não está mais aqui? Não, ele não está aqui, só está a alma dele. Ele está em outro lugar, porque o corpo dele não está aqui. É o corpo que não está aqui, ele está aqui, mas em alma. Mas ele, a cova dele está aqui. Mas o corpo está na Lapa de Senhor Bom Jesus. Aí diz que uns falam que eles pegaram os ossos, pegaram o Pedro, diz que com o caixão e tudo, e levaram para Roma, né? Ninguém sabe se é verdade. Olha, eu não ia nem falar não, mas já que já houve algum, se já houve 2 terceiros. A gente viu essa notícia desde a gente menino. Ninguém não sabia bem de certeza, porque ninguém tinha conhecimento das coisas, como muitas vezes a gente não tem até hoje. Mas, infelizmente, a gente está ouvindo sempre, ouvindo, a gente vai colocando aquilo também num caminho. O senhor escutava que tinha ido para onde? Dizia meus avôs, que disse, olha, aquele homem que foi morto lá, chamava Pedro, por essa forma e tal, ele foi arrancado daí, os padres veio daqui, apanhou e levou para Roma. Agora, muita gente diz que o corpo de Pedro foi levado para Roma. É verdade ou é boato? Não, é boato. É sepultado aqui. Tem a carneira dele aqui, é sepultado aqui. Há longo tempo diz que ele foi fazendo milagre, todo mundo que fazia promessa, aí diz que realizava. E aí foi crescendo, que hoje vem multidão de gente de todo lugar. Porque milhões de gente dos 4 cantos do sudoeste da Bahia
Vem gente aqui para ver aquilo ali. Isso. Minha família quase toda. Meu pai teve um acidente em 1969. Aqui foi os 2 gestos das pernas dele que ele sarou através da fé de Pedro. E eu venho aqui sempre quando eu posso. Parabéns para quem vem aqui, que é uma grande festa. Para o senhor Pedro Afonso é santo? Santo. Pelas histórias que eu sei dele, inclusive na vinda lá para cá, me contando como que ele foi morto. Dizem que através de esporadas, como se fosse um burro, né? E arrastado. Eu estava somando ali, ele nasceu em 1870, morreu em 1925, então ele morreu com 55 anos de idade. Novo. Eu sei que ele faz muitas bênçãos para as pessoas da região, não só daqui, como do Brasil, que conhece o Pedro. Obrigado. A Cova de Pedro é uma história popular que, de tanto povo contar, começou a circular, até que Danilo Patrick inventou de a estudar. Bom, a Cova de Pedro, ela tem início, né, com a morte de Pedro Afonso do Nascimento em 1925. Foi uma morte violenta, né, que causou grande pressão na sociedade local. Danilo, que é bom professor, na Espanha ele conquistou o título de doutor, por contar a história de tanta gente que vai tão devotamente a Pedro rezar contente. A pessoa de Pedro, a gente não pode dizer que ele era um cristão, mas com mesclas claras, né, da cultura do índio e do negro que estava presente aí. A questão do corpo fechado, né, a questão de ser benzedor, por exemplo, né, que de certa forma aparentemente está ligada aí à cultura indígena, né. Quando eu ganhei essa menina aí, meu seio secou o leite e nós morávamos lá na roça. E aí eu fiquei preocupada porque eu só tinha filho homem, de mulher só tinha ela. E eu se apeguei com a alma de Pedro para me ajudar, para meu leite voltar, que eu ia na Cova de Pedro. Aí com 12 dias que eu tinha ganhado neném, porque eu estava de repouso, aí eu fui para a Cova de Pedro. Cheguei lá e exprimi o peito no pé do cruzeiro. Era tudo mato, era tudo sujo, aquelas coisadas assim, muito porco lá. Aí nós chegou, acendi as velas, rezei e exprimi o peito no pé do cruzeiro. Quando eu voltei, que cheguei lá em casa, que eu tomei banho, dei banho na menina, que eu botei o peito na boca da menina, o leite começou a soltar. E aí continuou. Apesar de que ela mamou 4 anos e 6 meses, que a menina mamou. E o meu seio não secou mais. O vigário do lugar hoje é Padre Joselito, que cativa o povo a rogar, cantar e rezar bendito e fala muito bem de Pedro, como antes não era visto. Rapaz, a primeira vez que eu vim aqui me impressionou. O número de gente, o número de comerciantes, a estrutura é grande. Eu não imaginava que um lugar pequeno como esse acontecesse um fenômeno como esse desconhecido do restante da região. Rapaz, a devoção de Pedro é uma devoção popular, devoção de pobre. E as pessoas mais simples, elas têm a maneira muito autêntica e verdadeira de expressar sua fé sem se importar com marketing, com publicidade. Então, o assassinato de Pedro Afonso causou uma grande comoção. Então, as pessoas imaginavam ele como santo, como a própria história do cristianismo, que o cristianismo surgiu nas catacumbas de Roma, onde os mártires, na sepultura dos mártires, se celebrava a Eucaristia. Olhando o padre falar, até parece que o Papa já foi à cova visitar. Posso dizer que ele é um mártir. A maneira como ele foi assassinado foi com requintes de crueldade. Ele é um mártir, sim. O sangue dele foi derramado. Essa história é tão amada que ela é todinha contada de pai e mãe para a criançada. E depois a rapaziada deixa a cova iluminada. Não é regra. Em via de regra, é uma devoção passada de pai para filho, né? É o que eu chamo de uma devoção familiar, né? Porque o nome de um santo não é farinha nem sal para a gente viver com ele na boca, para publicar para todo mundo. Mas no coração da gente, a gente sabe o que a gente está pedindo a Deus, né? Para mim, é um santo de muito milagre, Pedro. Quem primeiro passou para o papel essa história de fim tão cruel não foi nenhum bacharel. Foi Miguel Bonfim, homem fiel, que a escreveu em forma de cordel. Fim de 84 eu pensava em fazer o cordel. Então no ano de 85
Aí nós fizemos no mês de maio para lançar lá em 29 de junho. Eu sempre fui o cordelista que estava lá vendendo, até o ano de 87, 86, eu ainda estava lá trabalhando na porta da capela, vendendo os livretos. Isso eu fiz por uns 3 anos. Um registro que ajudou bastante a se tornar conhecido, né? Ele foi feito no 2º ano de emancipação do Ribeirão do Lago, do 2º mandato de um prefeito, então era uma cidade recém-fundada, né? Para hoje atingir esse número de 10 mil pessoas, o único trabalho que a gente vê que tem propaganda é só esse cordel, não teve um outro. Então o cordel hoje é um dos pioneiros a fazer com que o conhecimento chegasse a 50% até, ou 60% do pessoal que frequenta lá. Hoje a rádio, uma outra mídia pode elevar, mas o cordel foi o pioneiro de uma aglomeração de mais ou menos 10 mil pessoas. Enquanto no ano de 85, se a gente registrasse 100 pessoas, era o máximo. Depois de tanta visita, de tanta vela acendida, Cleusa já não mais acredita nessa história tão bendita. Só que ninguém sabe se é verdade, né? Aí fala, acredite se quiser, que hoje em dia eu mesmo não acredito mais, né? Aí você vai chegar lá e falar assim, a mulher que deu essa entrevista não é mais desse mundo mais não, né? Não pertence a esse Pedro mais não, só... Assim, Ribeirão do Largo começou a melhorar e a frase Cova de Pedro passou a intitular tanta coisa até tornar-se a tradição do lugar. Se você chega lá, tá igual uma feira, de tudo que você procura, lá acha. Você pode procurar uma coisa que fala assim, tá difícil para encontrar, não tem, mas você chega lá, tudo você encontra na Cova de Pedro. 3 calcinhas por 5. Lá na ponta é R$5, lá na ponta. 2 sutiã por 10, 2 sutiã por 10. Calcinha aqui é 10. 2 fronhas por 10, 4 fronhas por 10, 4 fronhas. Todo mundo participando dessa mega promoção de preços baixos. Cova de Pedro, triste e banhado em pranto, lá encontrava conforto, paz, alegria e, portanto, voltava muito contente, dizendo: Pedro é um santo. Abençoa, Senhor, as famílias da Abençoa, Senhor. Você acredita? Agora me despeço fazendo alguma confirmação, pois sempre a gente lembra de alguma informação, que por mais cuidado tenha, esquece alguma sugestão. Se não falei tudo sobre a Cova de Pedro, aguarde a próxima edição. Eu tô